Olá, meu nome é Matheus e nesse vídeo eu vou apresentar um artigo que tem o título do Impacto dos Projetos de Regulação no Modo de Competição pelo Mercado no Preço de Passagens Intermunicipais na Espanha. O artigo ele foi publicado por Ascenso e Matas em 2023 na Research in Transportation Economics. Esse trabalho ele faz parte da disciplina de Economia dos Transportes, ministrada pela professora Gildiane Ferreira no programa de pós-graduação em Engenharia de Transportes, o PETRAN, da Universidade Federal de Ceará. O artigo ele inicia falando que desde a experiência do Reino Unido na década de 1980, vários países da Europa eles começaram a permitir a entrada de operadores para a competição no serviço de transporte de pessoas. E aí ele cita como exemplos a Suécia em 1998, a Noruega em 2003, a Alemanha em 2013, Itália em 2014, a França em 2015 e Portugal em 2019. Já na Espanha, ao contrário desses outros países, a entrada dos operadores é extremamente limitada e os operadores eles devem entrar na licitação do poder público para ganhar um contrato onde vai ter todas as especificações de preços e serviços que eles devem cumprir. Só que na Espanha existem muitas regulações diferentes entre as rotas de ônibus. As rotas intra-regionais e interregionais, por exemplo, elas têm diferentes normas e as últimas elas têm uma variação frequente de condições. O que significa dizer que as condições em que cada serviço atua são bem diferentes a depender do qual regime regulatório o contrato ele foi firmado. Em casos extremos, nós temos uma rota entre Madrid e Segovia que custava ao consumidor 4 centavos de euro por quilômetro, enquanto uma rota entre Barcelona e Lleida custava quase 4 vezes mais. Uma rota ela pode ter pouca importância dada aos preços no contrato, favorecendo o operador, enquanto outras podem promover preços mais agressivos que as firmas devem cumprir. E as diferenças do valor elas podem ser causadas por diversos fatores, como modos alternativos de transporte, os custos do operador e a renda dos consumidores. Porém, elas também podem responder às diferenças entre as estruturas regulatórias. E aí o objetivo do trabalho é trazer evidências de como especificações e requisitos afetam o preço oferecido pelos operadores. Quanto ao mercado intermunicipal de ônibus na Espanha, todas as linhas regulares intermunicipais elas são oferecidas por operadores privados que agem como monopolistas regulados pelo Estado por um determinado período de tempo. E aí elas são divididas em dois tipos: as linhas intra-regionais, que são as linhas que entram dentro de uma determinada única região federativa, que aí elas vão ser reguladas pelo Departamento de Transportes da região especificamente, e as linhas interregionais, onde elas vão ser linhas que transitam entre regiões, que vão ser reguladas diretamente pelo Ministério de Transportes do país. A principal regulação específica em termos de regulação de transportes na Espanha é a Lei dos Transportes de 1987. Ela estabeleceu o sistema atual de licitação de serviços por meio de um mecanismo de leilão multidimensional. Ou seja, existe uma função de pontuação pré-definida para calcular os pontos obtidos em determinadas variáveis por cada licitante, e esses pontos são ponderados para resultar numa escala de 0 a 100, com o vencedor recebendo o contrato. E aí o preço pago pelo usuário e o nível de frequência do serviço, eles sempre precisam ser incluídos como variáveis nessa função. Porém, a decisão das variáveis e dos pesos ela é definida pelo regulador para cada licitação, ou seja, no Ministério dos Transportes para rotas interregionais ou o Departamento de Transporte da determinada região para uma rota intrarregional. Normalmente, um projeto regulatório é usado para um conjunto de contratos que são adjudicados durante um período. E aí o Ministério de Transportes ele tem como objetivo manter essa condição de variáveis específicas e pesos constantes pelo maior tempo possível. E aí, para serviços interregionais, os contratos eles tipicamente juntam rotas de alta densidade com rotas rurais de menor demanda. Só por quê? Porque essas rotas de alta densidade são as rotas de lucro, e aí essas rotas rurais elas tendem a ser rotas de prejuízo.
E aí busca-se encontrar um equilíbrio para que, por um lado, o operador ele obtenha o lucro necessário para manter sua empresa e, por outro, o governo consiga fazer com que os operadores eles atuem para toda a sua população. E aí, em termos de rota intrarregional, geralmente se conta com subsídio diretamente dos governos regionais, são rotas subsidiadas. E aí, quando a lei passou a valer em 1987, todos os serviços de transporte existentes eles viravam automaticamente concessões de 20 anos. E aí, os novos serviços, a partir dessa data, eles precisavam passar por uma licitação. E aí, em 2007, completou os 20 anos, né, que seria necessário para renovar as concessões. Só que nem todos os serviços passaram por uma nova licitação. O governo, os órgãos reguladores, eles abriram algumas exceções para vários operadores. E aí, quando eles foram tomar as variáveis, elas foram altamente questionadas. Por quê? Porque as variáveis elas davam pouca importância de peso ao preço e à frequência, e elas exigiam que os candidatos a operador eles já fossem operadores que já atuassem nesse tipo de transporte. E aí, em 2009, foi realizada uma mudança nas variáveis, no sentido de um pequeno incremento nos pesos da variável preço, da variável frequência, porém, todas as questões anticompetitivas, né, em relação aos operadores, elas permaneceram. Em 2011 houve uma nova mudança, que aí foi facilitada a entrada de novos operadores no sistema e 40% de todo o score, né, todo aquele ranking de 0 a 100, ele deveria obrigatoriamente ser de preço e frequência. Porém, essa medida desagradou os operadores porque o Ministério dos Transportes exigiu que os novos operadores eles empregassem completamente a força de trabalho do operador anterior. Então, isso era uma questão que gerou discussão na época. Em 2014, as medidas dadas como anticompetitivas elas foram retiradas por uma determinação judicial. O conforto e serviço foram incorporados ao score e 55% do score ele deveria ser considerado de preço e frequência. Porém, a gente ainda tinha limitação de operadores dever ter experiência, o que limitava a entrada de novos operadores no mercado. Em 2016, a nova versão indicou que os preços deveriam corresponder a 45% e a frequência 10% do score. E aí, já em 2018, houve uma alteração em que os preços e frequências eles foram reduzidos, os operadores eles deveriam repassar 1% da receita para o Ministério dos Transportes, e os termos, em geral, eram muito menos favoráveis à competição. E aí isso fez com que não houvessem renovação de contrato ou novos contratos nessa época, o que gerou a levar uma nova alteração em 2019, onde o tempo de duração do contrato foi reduzido a 10 anos, a limitação do tempo de operador foi retirada, a pontuação foi novamente alterada, favorecendo preço e frequência. E aqui nessa tabela a gente pode analisar a questão dos pesos, né, e como eles variavam ao tempo. E aí os pesos de 2019 eles dão uma frequência de 69% dão um peso de 69% entre preço e frequência. E aí são valores que são os mais altos, incluindo também o de segurança e conforto. 2018, não, como eu falei anteriormente, não houve novos contratos. Porém, até ao momento dessa pesquisa, né, da publicação desse resultado, 2019 também não tinha dados. Então, todas as análises elas vão ser feitas com os contratos realizados de 2016 para trás. E aí serão analisados novos tipos de contratos, certo? Seriam as concessões que foram transformadas em concessões quando a lei passou, as concessões após 1987, as concessões de cada um desses tipos, né, de 2007, 2009, 2011, 2014 e 2016, as concessões que surgiram quando foram juntados os contratos de rotas menos valorizadas. E aí claro, por fora seria analisado os intra-regionais que não são regulados por essas regras, são regulados por os governos regionais. E aí serão feito um modelo de preço
a partir de cada um deles e ver como é que cada um desse modelo foi alterado ao longo do tempo. E aí, para a construção do modelo de preço, o trabalho ele utilizou as seguintes variáveis. A variável do preço por quilômetro entre as rotas, a distância, a renda per capita de cada uma das cidades, a população das cidades em milhares, né? Uma variável dummy, que é a variável de avião, ou seja, considerar a questão de modos alternativos de transportes, a velocidade, uma razão, né, entre o tempo de viagem entre ônibus e trem, e por fim o índice de atratividade, certo? E aí o que é que aconteceu? Para poder ser comparável, foram tomados dados somente das ligações entre as capitais de cada uma das províncias, porque seriam questões no termo de seriam comparáveis às densidades populacionais e aí as densidades de viagem, respectivamente. Então, a partir das variáveis, a gente vai ter que a variável dependente seria o preço, né? A gente está tentando modelar o preço por quilômetro pago. Isso seria em 2019, que foi a data em que foi realizada o cálculo desse modelo. E aí seria o preço por quilômetro pago em 2019 em centavos de euro. E aí a gente tem a matriz X. A matriz X ela vai incluir aquelas variáveis que descrevem a rota, que são as variáveis do slide anterior, que é a distância, a renda, a velocidade, a população das cidades, a razão entre os tempos de viagem de ônibus e trem, a atratividade do contrato para o operador, e aquela variável dummy da questão de viagem de aeroporto, né? Modo alternativo. E aí essa variável dummy ela é multiplicada pelo logaritmo da distância, uma vez que quanto menores as distâncias, menos atrativas se tornam as viagens de avião, por questão de custo, né? E aí a gente vai entrar na variável D, né? Que é uma variável dummy também, que ela vai ter um valor 1, se essa rota I ela é operada de acordo com o contrato R. E aí que seriam aquelas categorias. Os contratos que foram de 1987 prorrogados, como concessão, os contratos de 2007, os contratos de 2011, os contratos de 2014 e 2016. E aí o padrão, né, a referência, são as concessões que foram estendidas pela lei quando ela entrou em vigor. E aí isso tudo vai estar dentro dessa variável gama. Por fim, o termo εi, ele é o erro assumido, que ele tem que ser assumido a ser normal, distribuído de forma normal e ser independente. E aí o que é que a gente está interessado nesse modelo? Ver os impactos dos preços de acordo com os parâmetros gama, que são os parâmetros gama R, são os parâmetros de acordo. O R seria o regulamento específico daquela data, certo? Então, aqui são apresentados os dados que foram utilizados. Então, a gente vai ter as categorias de regulação. A categoria dos contratos que foram estendidos pela lei, quando ela entrou em vigor em 1987. Os contratos que foram realizados a partir da promulgação dessa lei. O merger se refere àqueles contratos em que rotas de pequena densidade elas foram permitidas, essa junção, né? O contrato de rotas de pequena densidade, porque fazia tudo parte de um contrato só, né? Você tem rotas de alta densidade junto com rotas de pequena densidade, e o operador podia pedir o ente, que no caso é o Ministério dos Transportes, para ele colocar mais rotas de pequena densidade juntas dentro desse contrato. E aí tem as regulações, que são as de 2007, 2009, 2011, 2014 e 2016. E por fim, a regulação regional, que é aquela questão dos intra-regionais, certo? E aí, para cada um desses, existem os preços que foram cobrados, as distâncias das rotas, as rendas médias,
a população de acordo com os dados das rotas observadas, a variável dummy do avião, que é 1 ou 0, porém, se for 1, ela é multiplicada pelo log das distâncias, a velocidade média, a razão de diferença de tempo entre ônibus e ferrovias e a atratividade do contrato para o operador. E aí é interessante ver que os contratos de 2016 foram aqueles que, de todos, eles têm a maior atratividade para o operador, né? Toda aquela questão de competitividade. Os resultados, né, os coeficientes do modelo, os estimadores, eles foram obtidos por OLS e estão apresentados nessa tabela. E aí, para as variáveis apresentadas em termos de logaritmo, esses coeficientes eles podem ser interpretados como as elasticidades, certo? E, de acordo com a literatura, o preço estimado, as equações de preço estimado para o serviço, no caso, o coeficiente de distância, ele é significantemente negativo, ou seja, o preço por quilômetro de uma viagem ele decresce com a distância entre os pontos. E aí, em termos de oferta de ônibus, né, existe um retorno positivo para o operador quanto maior a distância, e isso é repassado, pelo menos em parte, para os consumidores. E aí, quando a gente fala de renda, né, o income, renda per capita, nós vamos obter pelo modelo um coeficiente negativo, porque o que isso indica? Porque o viagem de ônibus ela é vista como um bem inferior, ou seja, quanto maior a renda, menor a tendência de você utilizar. Por consequência, esse coeficiente vai ser negativo, uma vez que quanto maior a renda, mais competitivo o preço vai ter que ser para uma pessoa com renda mais elevada preferir uma viagem de ônibus. Quando vamos para a questão do tamanho de mercado, né, que aí a gente vai mensurar pela população, ela tem um impacto positivo no preço. Por quê? Porque isso implica que os efeitos de demanda ele supera qualquer potencial de redução de preço devido à competição em mercados maiores. A variável seguinte, que seria a variável dummy relativa ao avião, ela atua como um substituto para o serviço de ônibus, porém com com os efeitos muito pequenos, porque para a viagem média da amostra, né, que seria 490 quilômetros, a existência de uma viagem de avião equivalente ela só implica uma redução de 3% na questão dos ônibus. Aí já quando a gente passa para o questão dos trens, quanto mais rápidos os trens, mais baratos vão ser os preços pagos pelos usuários de ônibus. Ou seja, uma questão de 10%, um aumento de velocidade, um ganho de tempo de 10% na viagem de trem, ela vai reduzir o preço da viagem de ônibus em 1%. Uma vez analisado o impacto das variáveis de rota, a gente vai analisar agora o impacto das regulações. A regulação tomada de base foi aquela regulação quando a lei passou em 1987 e todos os serviços eles foram automaticamente transformados em concessões. E aí, esses valores negativos eles são relativos a essa base de referência. O que é que isso indica? Que com exceção dos serviços intrarregionais, todas as regulações que vieram após essa modificação na lei, né, a lei dos transportes, elas reduziram o preço repassado ao consumidor. E dentre todos esses, o que a gente pode observar é que aquela regulação de 2016 foi a que teve o maior impacto em redução do preço ao consumidor.
Isso pode ser explicado porque em 2016 foi onde, dos analisados, o peso do preço ao consumidor ele atingiu 45% dos 100 pontos do score, ou seja, isso quer dizer que naquela versão da regulação de 2016, a empresa mais competitiva que oferecia o menor preço, isso gerou contratos. A empresa que oferecia menor preço ao consumidor é aquela que tinha a maior chance de ganhar, ou seja, o que mais provável que já aconteceu. O contrato e os contratos firmados sob a regulação de 2016, eles, por consequência, né, do preço ter um impacto significativo, ele ofereceu o menor preço, né, a menor redução de preço por quilômetro ao consumidor. Então, depois dessa análise do modelo, né, o que é que a gente pode tirar de conclusão? Que ao contrário dos outros países europeus, a Espanha ela não liberalizou, né, o mercado de transporte de longa distância por ônibus. E aí, como todos os casos de competição do mercado, os termos da licitação eles são cruciais para definir o preço e a qualidade. Isso a gente observa para a questão da Lei de Transporte de 1987, e aí todas as regulações que vieram depois dela, onde houve um maior preço, né, um maior peso para o peso ofertado, e depois foi incluído a qualidade de conforto e segurança para os usuários. E aí os resultados obtidos nesse modelo, eles foram obtidos por uma estimação de preços entre diferentes rotas que foram submetidas a contratos diferentes. As diferentes rotas são rotas ligando as capitais provinciais, né, da Espanha, de que foram submetidas a contratos diferentes, ou seja, aos contratos, quando a lei passou, que os existentes foram transformados em concessão, em 1987, aos novos contratos realizados após 1987, aos contratos definidos pelas regulações de 2009, 2011, 2014, 2016, entre outras, e os contratos interregionais. Essas foram as comparações realizadas. E aí, os maiores preços, né, a partir desse modelo, eles foram encontrados em rotas intrarregionais ou em rotas interregionais, né, com contratos anteriores à lei de 1987 que foram transformados em concessão e não foi feita, mesmo após os 20 anos, não foi feito um remanejamento desse contrato, né? Então, desde 2007, que foi quando encerrou os 20 anos e começou a ter todo um novo processo de novas considerações nas licitações, houve um aumento no grau de competitividade ano a ano e, consequentemente, houve uma redução nos preços. E aí, o que foi que o modelo encontrou? Que a redução dos preços ela é maior quanto mais os termos da licitação permitirem propostas mais competitivas. Isso foi exacerbado com os termos estabelecidos em 2016, que indicavam que o preço ele representaria 45% da pontuação da empresa na hora da concorrência. E aí, se os contratos sobre a lei de 1987 eles fossem redigidos nos termos da licitação de 2016, de acordo com o modelo, considerando todas as outras variáveis para essas rotas, né, os preços por quilômetros eles poderiam ser reduzidos em até 53%. E aí, a conclusão principal, né, que a gente tira desse modelo é que um sistema de competição pelo mercado, o papel do regulador enquanto projetista dos mecanismos institucionais usados no contrato tem um significativo impacto no serviço. Isso pode ser observado com a redução nos preços, de acordo com as regulamentações introduzidas em cada uma dos anos em que foram tomados os processos, né? Seja 2007, 2009, 2011, 2014 ou 2016. E aí manter os mecanismos constantes, né, que era o objetivo do Ministério dos Transportes, ou seja, o que era isso? Quando ele estabeleceu lá em 2007, o ideal era que permanecesse o mais constante possível aquele modelo de licitação. Porém, foi visto que ele não era eficiente e não era competitivo. Isso gerou alterações que foram de acordo com a pressão dos operadores, dos próprios consumidores e do governo.
uma vez que os operadores eles não vão participar nos concursos, né, nas licitações, se não se considerar suficientemente atrativo, como aquela alteração de 2018 mostrou, onde ela foi derrubada pela falta de contratos. Os consumidores, porque eles vão pressionar por serviços mais acessíveis e mais frequentes, e o governo, que pode preferir um sistema baseado em subsídios internos a um sistema em que os serviços deficitários eles vão ser financiados completamente pelo orçamento público. Então, manter um mecanismo constante ao longo do tempo é complicado. E aí, enfim, essas são as conclusões deste trabalho. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final.